Olá, sou David Bilsey. Bem-vindo a Caminho, Verdade, Vida. Estamos na 5ª sessão do nosso estudo de 7 semanas sobre o discipulado como uma jornada da graça. Na última sessão, discutimos a natureza do pecado e os efeitos prejudiciais que o pecado tem em nosso mundo e em nossas vidas. Mas qual é a origem do pecado? Qual é a fonte do pecado em nossos corações? A Bíblia diz que o pecado se origina na nossa natureza inata. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Ao longo de suas cartas do Novo Testamento, Paulo ensina explicitamente que os seres humanos nascem com uma natureza desobediente e pecaminosa. Não aprendemos a pecar. Ninguém precisa nos ensinar a pecar. Não há nenhuma aula na universidade chamada Introdução ao Pecado. Ele vem naturalmente e somos bons nisso. Jesus disse: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O coração é a fonte que contamina. O pecado vem do coração das pessoas. Imagine uma criança pequena que mal tem idade para andar. Por que agem da forma como agem? Por que são egoístas? Por que fazem birras quando não conseguem o que querem? Uma criança não é pecadora por causa da sua educação. Elas não viveram o suficiente para que seus exemplos as afastassem a esse nível. Uma criança é pecadora porque o pecado vem do coração. É inato. Elas não precisam ser ensinadas a serem egoístas. O fazem naturalmente. O pecado em exposição é uma expressão do que já está dentro da pessoa. Davi confessou: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É o fato empírico do pecado original. Como isso se aplica teologicamente? Cada pessoa é criada à imagem de Deus, e Ele é santo e bom. Como criada originalmente, a humanidade refletia a natureza divina, mas a fonte de santidade e bondade não era nossa, era de Deus. Outra forma de dizer isso é que, na sua essência, a humanidade é boa, porque somos feitos para Deus. Mas, existencialmente, somos pecadores, alienados da vida de Deus por causa de nossas escolhas. Essencialmente bons, existencialmente rebeldes. Isto é o pecado original. Temos uma natureza com a qual nascemos. Não é algo que precisa ser removido como uma vesícula enferma. É a nossa disposição para o orgulho e para o egocentrismo. É a nossa tendência inata para a violência, ego, autossuficiência e autopreservação. É o narcisismo do mais alto nível. Temos mais do que um mal histórico. Temos uma natureza decaída. A graça de Deus é necessária para fornecer libertação e cura da condição do pecado e dos atos de pecado, originais e atuais. Para isto, precisamos de justificação e santificação. Precisamos ser regenerados e receber uma renovação radical de nossos corações. Devemos ser perdoados de nossos pecados, vivificados em Cristo e ter nossos corações purificados pela fé. O resultado é uma recuperação da imagem completa de Deus que foi perdida. Passei a acreditar que a pergunta errada a fazer sobre a saúde de uma igreja é: quantas pessoas estão frequentando? A melhor pergunta, ou pelo menos indo na direção certa, é: como são essas pessoas? Porque quando alguém se torna cristão, o objetivo não é apenas aprender a seguir a Cristo, mas também viver, de fato, uma vida cristã. Este é o objetivo do discipulado na jornada da graça. O ato ou processo de se tornar semelhante a Jesus é a santificação, e é possível pela graça santificadora. Na língua grega, a santificação está relacionada com a palavra santo, ágios. As boas novas do Evangelho não são apenas que um dia estaremos com Deus quando morrermos, mas também que a oferta de vida abundante no reino de Deus é, neste momento, exatamente onde estamos. O plano de Deus é que a sua imagem em nós, manchada pela queda, seja restaurada em toda a sua beleza e glória, para que nos tornemos sua obra-prima, refletindo a semelhança de Cristo no que pensamos, dizemos e fazemos. Isso é chamado de santificação, e é isso que estamos nos tornando.
não é opcional para um cristão em crescimento. Quando compramos um carro, somos informados pelo vendedor que existe um equipamento padrão e acessórios opcionais. Sabemos que vamos obter um volante, cintos de segurança e um espelho retrovisor, porque esse é o equipamento padrão. Todos os carros têm. No entanto, se quisermos vidros elétricos, rodas de liga leve, teto solar, precisamos pedir, pois esses são acessórios opcionais. Nem todo carro os tem. A santificação não é um acessório opcional para um discípulo de Jesus. É um equipamento padrão para todos os modelos. Tornar-se como Jesus é esperado porque o crescimento não é uma opção. Estamos sempre crescendo em direção a algo, sempre em processo de formação espiritual. Mais uma vez, Paulo o afirma em Romanos capítulo 12, quando diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Conformado ou transformado? Essas são as nossas duas únicas alternativas. Se não estamos sendo transformados de dentro para fora, pelo poder renovador de Deus, então estamos sendo conformados, formados e moldados por forças opostas a Deus, que estão à solta no mundo. A questão não é se você vai ser formado espiritualmente. A questão é que forma você terá. Se Deus não está nos formando, há um inimigo espiritual, um adversário, um maligno, que fica perfeitamente feliz em configurar as nossas vidas. Simplificando, o mundo separado de Deus deforma e malforma as pessoas. Deus reforma e transforma. É por isso que a santificação, tornar-se como Jesus, é tão importante. Então, como o discipulado acontece? Começamos automaticamente a crescer em nossa vida espiritual após a salvação? Quando alguém se torna cristão, há uma mudança imediata e profunda de hábitos, atitudes e transformação de caráter? Os cristãos crescem ao longo do tempo e apenas pela força de vontade? Como nosso relacionamento com Deus é pessoal, seria melhor para os discípulos de Jesus trabalharem sozinhos? Comecemos respondendo às perguntas com esta verdade. Os discípulos de Jesus tanto nascem como são criados. A graça salvadora muda nosso estado relacional com Deus, o nosso destino eterno, e introduz o poder e a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Mas, como vemos nos ensinos do Novo Testamento, os novos cristãos ainda não têm um caráter maduro. Ser cristão não se traduz automaticamente em tornar-se como cristão. É necessário desenvolvimento. A virtude cresce ao longo do tempo através de práticas específicas. À luz dessas realidades, consideremos uma estrutura mais bíblica de como o crescimento espiritual ocorre através da graça santificadora. Primeiro, o crescimento espiritual começa na salvação, mas continuamos crescendo em graça ao longo de toda a vida. Existe diferença entre santificação e inteira santificação. O debate parece sempre ser se a santificação é instantânea ou gradual. Existe um momento crítico ou é um processo? A resposta é ambos. A graça santificadora começa no momento que experimentamos a graça salvadora, mas é seguida pelo crescimento espiritual na graça, até que, num momento de total consagração e completa rendição de nossa parte, Deus purifica e limpa o coração. Esta é uma experiência referida como inteira santificação. Contudo, mesmo após esse momento de plena consagração a Deus, continuamos crescendo na graça e nunca paramos de crescer enquanto vivermos. Quando respondemos com fé à graça preveniente, recebemos a graça salvadora. Há uma reorientação radical de nossas prioridades, uma reconstituição de nossos desejos, e o poder e a obra do Espírito Santo são liberados nas nossas vidas. Em vez da libertação instantânea de todos os hábitos prejudiciais, falhas de caráter ou más disposições que já possuímos, Deus continua trabalhando em nós para nos moldar para aquilo que Ele deseja que sejamos. O objetivo do discipulado cristão é tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. É isso que Paulo pensa que, assim como não esperamos que os bebês permaneçam bebês, assim como queremos que eles cresçam e se tornem adultos plenamente funcionais,
também devemos esperar que os cristãos não permaneçam bebês espirituais. O crescimento espiritual começa na salvação, mas continuamos crescendo na graça durante toda a vida. Daqui a um ano, devemos parecer, agir e pensar mais como Cristo do que no dia de hoje, ao progredirmos pela graça santificadora. Segundo, o crescimento espiritual envolve mais do que apenas tempo. A maioria de meus amigos não sabe, ou se esqueceram, que eu sei tocar piano. Toco piano há mais de 40 anos. Quando tinha 10 anos, praticava quase todos os dias, com muita supervisão da minha mãe, que priorizava a prática de piano em vez do futebol. Agora, toco com muito menos frequência, cerca de uma vez por ano. Se alguém me perguntasse há quanto tempo toco piano, diria há 4 décadas. O problema é que não passei essas 4 décadas praticando intencionalmente. Na igreja, há crianças que tocam piano há alguns anos e tocam melhor do que eu, mesmo que tecnicamente eu toque há mais tempo. Com nossas vidas espirituais não é diferente. O simples fato de ser exposto a informações não significa que as pessoas as absorvam, entendam, aceitem e vivam. Embora seja verdade que o crescimento espiritual leva tempo, não é verdade que a graça santificadora seja inerentemente um produto do tempo, ou até um subproduto da exposição à cultura cristã. As igrejas estão cheias de pessoas que passaram anos sendo cristãs, mas suas vidas refletem muito pouco do Espírito de Jesus. São críticas, irritadiças, cínicas, negativas e egoístas. A razão é muito simples. Terceiro, o crescimento espiritual não é tanto uma questão de tempo, mas de cooperação com Deus e treinamento intencional. O escritor de Hebreus diz que alguns cristãos que deveriam comer carne espiritual ainda estão bebendo leite materno. E a razão é que eles não foram treinados pela prática, para distinguir o bem do mal. Portanto, diz o livro de Hebreus, prossigamos até a perfeição e deixemos para trás os ensinos elementares sobre a vida cristã. O caminho para seguirem uma dieta adulta e se tornarem cristãos maduros é através do treinamento em retidão. Treinamento que os ajude a reconhecer a diferença entre o certo e o errado, a distinguir entre o bom e o melhor. A frase treinados pela prática é intrigante. Implica esforço intencional e que os cristãos participem de nosso próprio crescimento espiritual em Cristo. Este treinamento é realizado por práticas específicas ou meios da graça, como oração, ler a Bíblia, jejuar, adorar, participar dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Falaremos mais sobre isso mais tarde. No entanto, devemos ter cuidado para não confundir participação com controle. Não controlamos o nosso crescimento espiritual, nem o causamos. Há algumas coisas que estão sob o nosso controle. Podemos fazer um telefonema, lavar a roupa ou fazer uma tarefa. Há também coisas sobre as quais não podemos fazer nada. Não podemos mudar as condições climáticas. Não podemos mudar nossa genética. Existem coisas que podemos controlar e outras que não podemos. Ambas existem. No entanto, há também uma terceira categoria, as que não controlamos, mas com as quais podemos cooperar. Pense em dormir. Se você já teve filhos, sabe que chega um ponto em que você tem que dizer a eles, vá dormir. Às vezes, eles respondem dizendo, não consigo dormir. E estão parcialmente certos. Não conseguem dormir da mesma forma que você faz um telefonema. Como pais, asseguramos aos nossos filhos que eles podem fazer algumas coisas para dormir. Podem ajudar a se preparar para dormir. Podem deitar-se na cama, apagar as luzes, fechar os olhos, ouvir uma música suave, e o sono acabará chegando. Eles não podem controlar o sono, mas não ficam desamparados. Eles podem estar disponíveis para dormir e deixar que o sono os invada. O mesmo vale para o crescimento espiritual. Não podemos nos santificar ou nos tornar como Jesus. O santo é que nos torna santos. Deus é o nosso santificador. No entanto, assim como na nossa salvação, é necessário haver cooperação.
nós não nos salvamos, mas devemos dizer sim à graça salvadora. O eminente professor de discipulados Dallas Willard disse: a graça não se opõe ao esforço, é contrária a ganhar. Cooperamos com a graça ativa de Deus, reordenando nossas vidas em torno das atividades, disciplinas e práticas que foram modeladas por Jesus Cristo. Além disso, participamos delas não para ganhar a nossa santificação, mas para alcançar, através do treinamento, o que não podemos fazer apenas com mais esforço. Quarto, o crescimento espiritual é um esforço comunitário. Um dos aspectos mais surpreendentes da descrição de Paulo sobre a jornada da graça é que não podemos fazer a jornada sozinhos. A prestação de contas, o incentivo, a advertência, a oração intercessória e o apoio são impossíveis longe de outras pessoas. Nos tornamos um povo santo ao estudarmos juntos. Ouvimos mais claramente a voz de Deus em comunidade. O amor é superficial até que seja vivido no contexto de relacionamentos reais. A jornada da graça é um evento de equipe. Então, aqui está a adequação da santidade. Graça santificadora, mais cooperação com Deus, mais comunidade cristã, é igual a semelhança com Cristo. Os cristãos são chamados a crescer na graça, que é outra maneira de dizer que devemos crescer à semelhança de Jesus. Recebemos a nova vida de Cristo para que possamos crescer nele. Deus refaz e remodela. Isso é graça santificadora. Deus não apenas nos salva, mas também nos transforma. Ele nos aceita onde estamos, mas nos ama o suficiente para não nos deixar lá. Ele reimagina, refaz e remodela. Quando nos oferecemos em completa consagração e total rendição a Deus Pai, o Deus Espírito Santo limpa e purifica os nossos corações, nos refazendo à imagem do Deus Filho. Nos tornamos semelhantes a Cristo em nossos pensamentos, palavras e ações. Nenhum canto de nossa vida está fora do controle de Jesus Cristo. Tiramos as mãos do volante e deixamos Jesus assumir o comando e dar as ordens. Dizemos: és o meu Salvador. Agora dobro os meus joelhos e faço de ti o meu Senhor. Somos separados para um propósito santo e o perfeito amor de Deus começa a fluir através de nós. Começamos a amar a Deus verdadeiramente com todo o nosso coração, mente e força, e o nosso próximo como a nós mesmos. Isto é graça santificadora. Junte-se a nós na próxima sessão para descobrir mais sobre o próximo aspecto da nossa jornada da graça. Graça sustentadora.